Então ela faz o que é mais barato ou o que é mais bonito, que vai chamar atenção na prateleira para a pessoa comprar, mas ela não tem essa responsabilidade de que tem que fazer um produto que tenha mercado, que vai pegar isso e colocar novamente no ciclo produtivo. A própria reciclagem, separação por tipo de materiais fica tão caro e o industrial acaba tendendo a pegar matéria virgem, ao invés de usar a reciclada, porque também nós não temos incentivos fiscais no Brasil. Muito bom dia, então estamos começando mais um Acesa na Mídia. Então hoje o tema é lixo ou resíduo? Como é a gestão de resíduos que você tem, que a sua empresa tem ou a sua sociedade? Então hoje, para falar sobre esse tema, temos duas convidadas. Então temos a engenheira Flávia e a engenheira Karina. Então, por favor, se apresentem. Bom dia, Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Eu sou Karina, engenheira sanitarista ambiental, formada aqui pela UFSC, e estou trabalhando há 15 anos na gestão e gerenciamento de resíduos sólidos no município de Florianópolis. E ao longo dessa trajetória, que foi um dos meus primeiros empregos, ali eu comecei a trabalhar com resíduos e me apaixonei por essa área, e não me vejo em outra. Atuei já em políticas públicas, em projetos de captação de recursos e implementação, operação, então é algo muito dinâmico que tenho feito ao longo desses anos, e que a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Perfeito, no dia de hoje. E Flávio, a gente lê esse presente também para os nossos ouvintes aí. Eu sou engenheira sanitarista, na época não existia engenharia sanitária e ambiental na UFSC, e também, como a Karina, me apaixonei pela área, foi muito interessante isso. Na hora que eu escolhi esse tema, foi porque eu fui visitar a UFSC com as suas exposições de cursos. Nunca tinha pensado, eu nem sabia que existia. Eu me inscrevi para agronomia e depois troquei. Então foi muito interessante. E já logo comecei a atuar na área pública. Durante o curso, eu tive 2 professores maravilhosos de resíduos, professor Afonso Veiga, professora Sandra Sulamita, aqui na UFSC, e que me apresentaram, e eu fiz meus trabalhos de conclusão na CONCAP, que era a empresa municipal, e aquilo me despertou muito interesse pelos desafios, a gente quando começou a trabalhar lá era a idade da pedra, Eram tecnologias diferentes, um modo eletrônico. Tecnologia, meu Deus, engenheira, o que tu está fazendo aqui? Meu pai e minha filha, tu estudou sempre tanto para virar lixeira, Eu sou do tempo que era meio preconceito, não era resíduos sólidos, era lixo. E você, Karina, como é que a engenharia entrou na sua vida, Como é que foi todo esse início, Por mais que a engenharia sanitária ambiental, hoje, majoritariamente, é mais feminino, diferente das engenharias, Hoje, a maioria das engenharias, talvez 70% sejam homens, e na engenharia sanitária ambiental é o contrário, Como foi essa história sua com a engenharia? Então, na minha família não tem engenheiros, então não veio esse incentivo por familiar. Uma trajetória familiar, mas eu sempre tive muita conexão e muita, curiosidade, interesse pelas áreas ambientais. E para mim foi uma dúvida fazer uma escolha. Eu não sabia se eu queria ir para a biologia, para essa área ambiental da biologia. A parte da geografia também sempre me atraiu muito enquanto eu era estudante de ensino médio, e aí me abriu também essa oportunidade da engenharia ambiental. O primeiro vestibular que eu fiz foi para biologia e eu não passei. Eu fiz cursinho e voltei, e na hora de preencher a inscrição eu fiquei muito em dúvida se eu devia fazer biologia ou fazer engenharia sanitária ambiental. E aí meu pai me incentivou muito a seguir a carreira da engenharia, e no final foi essa minha escolha, E aqui eu me identifiquei também, E eu permaneço até hoje. Muito bem, então você poderia comentar, para quem não entende a questão de resíduos sólidos, como é que é o mecanismo, porque muita gente acha que existe a fada do lixo, que tu coloca o teu saquinho de lixo lá na lixeira e pum, acontece uma mágica, Só que eu gosto de contextualizar todo o processo de engenharia e complexidade que tem por trás disso,
Então, se puder explicar um pouco para os nossos ouvintes também. Então, o gerenciamento de resíduos, eu vejo assim, diferente das outras áreas do saneamento, eu sempre falo que ele tem muita conexão com a individualidade de cada um, né, com cada ser humano, porque nos outros sistemas de saneamento, por exemplo, de esgoto, de água, é tudo muito no modo automático. Você vai ao banheiro dar descarga, sumiu, você só precisa da descarga, né, você abre a torneira, a água chega na tua casa porque alguém levou essa rede. Com os resíduos depende das nossas atitudes diárias, então ele é um pouco mais diferente e o torna mais complexo. Dentro dessa complexidade estão desafios, alguns são prazerosos de a gente desenvolver, outros são muito difíceis de trabalhar, mas eu acho que é a grande diferença que tem no tema de resíduos dentro, né, da engenharia sanitária ali, das vertentes do saneamento, e ele é desafiador, ele depende do ser humano na hora de, quando ele pensa e faz as escolhas do que ele vai consumir, né? Se ele vai consumir, e a gente vive numa sociedade de alto poder de consumo, de um consumo desenfreado, e é cada vez que a gente está... um consumo mais acessível também, né? Mais acessível, com bens menos duráveis, e o desafio da gestão de resíduos, ela fica cada vez mais complexa, por ter cada vez maiores quantidades de resíduos descartados, né? Por bens de consumo menos duráveis, por maior acessibilidade, e cada vez mais complexos, porque a gente vem, até tem uma figura que a gente usa muito assim nas nossas apresentações, ao longo da evolução do ser humano, né, da revolução industrial, evolução tecnológica, a gente vem extraindo cada vez mais elementos da tabela periódica da natureza para nossos bens de consumo. A gente lá em 1500 usavam 3 elementos, hoje é uma infinidade, e isso torna a gestão complexa, porque quanto mais elementos, maior a nocividade destes resíduos, né, e maior o cuidado que a gente precisa ter para fazer esse gerenciamento. Sim, porque o que acontece? Antes, gostei desse exemplo, porque tinha o ferro. O ferro era matéria-prima, hoje não, por exemplo, tem esse microfone, né? Tem ferro, tem plástico, tem fio, tem espuma. Como é que eu vou fazer uma gestão de resíduos com essa complexidade toda, né? Muito bem elencado. E Flávia, também até queria perguntar para você, essa questão de gestão de resíduos até mesmo no meio privado, como a gestão de resíduos na empresa que você trabalha, porque hoje a gente passa muito tempo no local de trabalho, então como essa integração do nosso local de trabalho com a questão de resíduos, poderia conversar um pouco sobre isso? Sim. Então, isso é essencial. Né, a Karina trouxe bem a preocupação da gestão pública do resíduo que é disponibilizado para o serviço público nas cidades, mas a gente não pode esquecer que as pessoas passam a vida delas dentro da empresa, do seu trabalho, né, a maior parte do tempo, ou na empresa ou na indústria onde ela trabalha. Então, é essencial que as indústrias, as empresas, os escritórios tenham uma gestão de resíduos adequada, porque elas estão educando no dia a dia, na vida como ela é, sabe? Então, assim, é muito importante que as empresas tenham, porque todos os cidadãos acabam internalizando essa preocupação, né? E aí ela já tem que atender às demandas que a própria prefeitura traz para a casa dela, na empresa. Então, isso acaba virando lugar comum. Então, por exemplo, os meus filhos, né? Eu tenho um filho com 40 e poucos anos. Para eles, é impensável misturar o lixo. É uma coisa que, imagina, como assim? Como tem alguém que não... Como que vai misturar o orgânico com o reciclável e com o rejeito? Mas alguém faz isso? Né? Para eles é impensável. Por quê? Porque já nasceram num ambiente assim. Né? Eu tive essa oportunidade de já me formar e participar de um projeto municipal, agora mudando de assunto, um projeto municipal que foi pioneiro no Brasil, né? Que foi aqui em Florianópolis. Então, meus filhos nasceram nesse modelo, né? Então, é para ver como uma geração tu consegue fazer a mudança. E o papel também do engenheiro sanitarista, né? Eu costumo falar que é desenhar o futuro, né? Aham. Porque, então, um projeto de resíduos bem feitos, nem você pode pôr um projeto que impacta a próxima geração, que tu está impactando a mentalidade daquelas pessoas. Exato. Que a pessoa nem percebe que isso está acontecendo, mas foi pensado pela engenharia sanitária e ambiental, né? Então, temos os desafios que temos na área, mas assim, temos a questão da nobreza sobre a nossa função na sociedade como engenheiros. Então a gente tem toda uma função de controle e educação também, né? E isso impacta diretamente
ou indiretamente até para frente nos outros aspectos, né? Então, projetos de prédios, né, que tem a gestão de resíduo mais bem feita. Então, por exemplo, hoje Florianópolis tem coleta de vidro, tem coleta de orgânico. Então, são coisas que há 10 anos atrás eram vistas até como besteira. Então, tem todo um trabalho de formiguinha que vocês vão fazendo por trás, que isso impacta, né? Eu queria também conversar um pouco com vocês também. Como funciona a gestão de resíduos? Por exemplo, talvez a Karine pode falar como funciona a questão dos resíduos sólidos da minha casa, ou talvez você pode mostrar como funciona numa empresa, até o pessoal ficar entendendo melhor e sim, como é que é essa fada do lixo? O que ela faz? Sim, então, dentro do gerenciamento dos resíduos na cidade, né, vou falar aqui de Florianópolis como engenheira da prefeitura, né, então a gente tem diferentes rotas tecnológicas, que a gente chama assim, para gerenciar as diferentes frações dos resíduos, e isso é um ponto muito importante, as rotas, porque lá no passado, e infelizmente muitas cidades brasileiras ainda estão nessa fase que nós já avançamos. Lá atrás a gente tinha um modelo de economia linear que a gente falava, que era do berço ao túmulo. Então a geração era no único saco, né, que a gente fala que é o saco preto, uma lixeira com tudo misturado, o caminhão coleta e leva tudo para um lugar. E em alguns lugares do Brasil ainda é um lixão, infelizmente, né? Mas metade é no aterro sanitário. Hoje, em Florianópolis, a gente tem uma política que é de fazer uma visão de cidade, que é a cidade lixo zero, que a gente sabe, o lixo zero ele não existe, ele vai ser gerado e a gente precisa promover valorização desse resíduo, parar de vê-lo somente como um lixo, mas ver como oportunidade de reintroduzi-lo aos ciclos produtivos. Para isso, a gente precisa, então, trabalhar no modelo de economia circular e a gente vem trabalhando nesse sentido, de desenvolver rotas tecnológicas para promover essa circularidade, de a gente trazer o vidro como uma oportunidade de matéria-prima para a indústria produzir nossas novas garrafas, né? Para a gente olhar para uma casca de banana e não ver ali um resíduo, e sim um possível nutriente para alimentar o solo e produzir uma nova penca de banana. Então, é esse novo olhar que a gente vem trabalhando para a cidade, e para isso a gente estabeleceu rotas. Então, dentro do gerenciamento de resíduos, é bem isso, não existe uma máquina milagrosa que vai pegar tudo que tu fez na tua casa e vai mandar para o ciclo produtivo. Essa máquina milagrosa é o cidadão fazendo a parte dele. Então a prefeitura, ela faz uma parte do trabalho, mas cada pessoa, né, cada empresa precisa também fazer sua parte. Então a prefeitura estabelece serviços, né, e tem que pensar desde a coleta até o destino final. Então, por exemplo, estabelecer uma coleta exclusiva de vidros. Então, ela foi lá, estudou tecnologias, quais são os equipamentos disponíveis no mercado, qual é o tipo de veículo, qual é a logística, né, qual é o lugar, né? Isso, qual que é o lugar de maior geração desse material, qual é a composição gravimétrica desse material na cidade, para a gente também avaliar resultados. E aí a gente estabeleceu a rota do vidro, assim como a gente foi na do orgânico, tratando com compostagem, né? Depois tendo um produto, e o que a gente faz com esse produto? Porque também é a circularidade, né? A gente coleta, mas ele tem que voltar para algum lugar, porque senão ele vira um problema e a gente acaba tendo um custo para destinar. Então, a gente tem que fechar muito esses ciclos, né? Para que a gente tenha essa funcionalidade que a gente precisa. E estabelecendo as rotas com horários programados, acordados com a sociedade, né? Então, cada bairro dentro de uma rota, dentro de um horário específico, cabe ao morador participar e separar nessas frações que a prefeitura estabelece e observar os dias e horários de cada serviço para colocar aí para a coleta certa, porque ainda há quem acredita que vai colocar o saco misturado ou vai colocar a coleta seletiva no dia da coleta convencional, e a prefeitura, quando chega lá na estação de transbordo, ela vai achar o saco dele só de garrafinha. Ainda há pessoas que acreditam nisso, né? Então, na verdade, é uma engrenagem. A gente precisa estabelecer essas rotas, mas cada ator dessa rota, cada engrenagem precisa estar funcionando para que a gente tenha êxito e o que foi planejado, a gente consiga realmente ter os resultados que foram esperados, né? Perfeito. E Flávia, qual a sua visão em relação a isso também? Não, então, eu queria fazer um complemento, que o engenheiro sanitarista, um gancho do que tu tinhas falado, ele tem que ter muita paciência. Ele tem que ter paciência, porque nem sempre ele vai ter uma ideia aqui, vai colocar no projeto e aquilo vai acontecer rápido. Ele precisa ter paciência, porque é um pouco demorado,
porque a gente ainda lida com uma sociedade, como a Karina já comentou, depende da ação da pessoa. E mudar hábitos nem sempre é fácil. Existem resistências, não só no cidadão, como na própria gestão, ou na gestão da indústria, ou na gestão da prefeitura. Então, ainda é tido, apesar da evolução, né? Eu te digo que eu acompanhei durante 33 anos, trabalhei na Concap, então eu acompanhei muita mudança. Quando eu entrei, não existia garrafa PET, sabe? A gente viu a mudança, né? E a gente não falava, como eu digo, não se falava resíduos sólidos, era lixo, né? Vê só que eu já estou aposentada há 5 anos, e o projeto, alguns que tu citastes aqui, eu trabalhei na elaboração do projeto, no pensamento dele, que agora a Karina está conseguindo tirar do papel, ou o Bruno, ou o Ulisses, nossos colegas engenheiros sanitaristas, que trabalham muito para as coisas darem certo, né? Então, assim, tem que ter paciência. Só que eu penso assim, tem uma história que tinha uma pessoa que morava numa cidade pequena e tinha sempre uma pessoa lá que estava pregando, porque isso. Dessa pessoa saiu, sei lá, viveu sua vida e voltou, e aquela pessoa estava naquela pracinha fazendo a mesma coisa, porque isso. E daí ele perguntou assim, mas o senhor não desistiu disso ainda? Ele assim, se eu tivesse desistido, eu não teria convencido você. Então, como é o poder de tu batalhar pelas coisas durante um constante tempo, ou até mesmo acreditar em algo que você tenha certeza, sem os outros ter a confirmação dos outros sobre essa certeza, né? Então, parabéns pelo seu trabalho, porque tu entende, hoje tu consegue ligar os pontos olhando para trás, tu não consegue ligar os pontinhos olhando para frente. Então, poxa, foi porque talvez um projeto lá foi feito, ligou com esse projeto, teve um problema aqui, voltou para cá, entrou essa pessoa, né? Hoje você não está mais nesse projeto, mas tem outra pessoa que está tocando esse projeto. Que se você não tivesse começado, ela não estaria executando isso agora também. E o que eu vejo também é uma área com muitas peculiaridades. Eu gostei muito da sua fala, sabe? Assim, a complexidade dos resíduos, como é que está sendo amplificado isso, né? Até para ter uma ideia, tem coisas que as pessoas nem imaginam que existe. Então, um exemplo é a questão assim, talvez no centro da cidade a coleta seletiva é à noite para não atrapalhar o trânsito. Mas tudo quem trabalha com resíduos tem que estar antenado a esses detalhes, né? E até pegando um gancho também que você falou, Karina, assim, a questão de lixão e aterro sanitário, né? Tu consegue explicar qual a diferença de um lixão e um aterro sanitário? Porque eu até lembro que quando eu estive na faculdade, a gente foi visitar o aterro sanitário e foram 2 pessoas que eram do Pará e elas comentaram que no estado inteiro delas não tinha um aterro sanitário. Então, assim, a gente também tem que ter orgulho dos nossos resultados, né? Então, se pudesse explicar isso também para a gente ter o que é um lixão, o que é um aterro sanitário, para a gente ter essa ideia. Sim, então, bem como você trouxe aí o caso do Pará, né, infelizmente essa é a realidade de muitos municípios brasileiros, né, e se eu não me engano, em massa, hoje 50% vai para aterro sanitário, 50% vai para disposições finais não adequadas, ou aterro controlado, né, ou lixão, exatamente. E aí o lixão, na verdade, é um espaço que é desprovido de qualquer mecanismo de controle ambiental para fazer a disposição final de resíduos. Então, geralmente acontece aí quando o município não estrutura, e a gente também tem que lembrar que o Brasil, ele é um país muito diverso, né, com diferentes realidades, assim, com vários municípios com isolamento geográfico, com portes de cidade muito diferentes e que trazem essa grande complexidade para o gerenciamento de resíduos, né? E o aterro sanitário, esse sim é uma tecnologia, tem um projeto de engenharia por trás dessa técnica de disposição final de resíduos. Então, a começar pela escolha da área, né? Um aterro sanitário, ele não vai ser implantado em qualquer local. Já o lixão é no lugar que eles viram ali, é o buraco, geralmente, né? Algum passivo, às vezes é uma área de exploração mineral, por exemplo, que está lá com passivo, já aproveita que é um passivo, já coloca o resíduo, já piora a situação, né? Mas um aterro sanitário começa por esse critério de escolha da área para ver a questão dos mananciais, se vai ter a
possibilidade. geologia. Isso, exatamente. Tem uma técnica para fazer essa disposição dos resíduos, para fazer a compactação, para tornar aquele maciço de resíduo, né? Uma montanha artificial, que geralmente é isso, né? Um aterro sanitário, uma montanha artificial vai sendo construída com disposição de resíduos, mas com toda uma técnica de compactação, de forma a tornar esse maciço estável para não vir desmoronar. Já no lixão não tem compactação, é tudo solto, é a granel, né? Por isso, não à toa, às vezes a gente vê na imprensa o desmoronamento de uma área dessa. Além disso, o aterro sanitário ele tem toda a parte de impermeabilização de fundo, tanto com argila como com mantas, né, PAD, sistema de drenagem para captar o líquido proveniente da decomposição dos resíduos, que é o chorume. Tem sistema para tratamento do chorume, às vezes o aterro dispõe de uma estação de tratamento de chorume própria, ou às vezes eles trabalham com caminhão-pipa para levar para um outro local. Tem captação de gases, porque dentro de um aterro sanitário a gente vai ter uma condição de anaerobiose, né? Vai ser um sistema de decomposição com ausência de oxigênio. Então, a gente vai ter gás metano gerado nesse processo. E essa é a grande... É um grande impacto que o gerenciamento de resíduos, né, causa quando a gente fala de mudanças climáticas. Então, a gente tem essa sobrecarga de emissão de metano por conta da decomposição dos resíduos. E dentro do aterro sanitário, a gente precisa, então, ter a captação desses gases. E a gente geralmente tem a queima desses gases. Em alguns aterros sanitários a gente tem a conversão desse gás para geração de energia elétrica. A gente tem, por exemplo, no Rio de Janeiro tem para gerar biometano para abastecer veículos, né, usar em posto de combustível. Então ele é um ambiente controlado, né? Ele passa por um processo de licenciamento ambiental, onde todos os possíveis impactos e fragilidades dessa área são avaliados e medidas ali, programas ambientais e controles ambientais são organizados e implementados, controles de forma a minimizar os impactos gerados nesse local, né? É impressionante, né? A obra de engenharia que é um aterro sanitário, né? Então, pense só, que nem você falou, primeiro tem um pré-projeto que é escolher a área adequada, porque além de ter a questão da área do controle ambiental, tem que ser uma área com uma logística boa também. Porque o resíduo que passa, nem um caminhão compactador passa na sua rua, pega esse resíduo, ele coleta, tem uma rota, vai para uma estação de transbordo, vai para um equipamento maior, daí vai para o aterro sanitário. Ou uma indústria também, né, que tem a geração de resíduo, tem também toda a coleta, tem empresas que tem que ter licença para transportar e para destinar esse resíduo também. E daí toda essa complexidade, né, só de logística, daí vai a complexidade de solo. Então, assim, não é só ter uma área ambientalmente correta, mas que a logística seja muito boa também. Porque um dos maiores custos na questão de resíduos até mesmo é o transporte, né? Sim, exatamente. O que todo mundo fica assim, muito atento é a questão de transporte, quilômetro rodado. Então, por ser uma cadeia que tem essas peculiaridades, a área, a logística e toda a questão de engenharia por trás, né? Compactação de solo, a questão de sistemas de captação de chorume, a questão de captação de gás, a questão de operação dele também é muito complexa. Então, chega uma carga de resíduos, tu descarrega ela, tu já compacta, tu já faz a cobertura dela, né? Muito interessante. Até quando a gente passa aqui na BR-101, até toda vez que eu passo com um funcionário que trabalha com a gente aqui, eu falo assim, você sabe o que é aquilo ali? Eles dizem que não. Então, aqui a gente tem um aterro sanitário, sei lá, que é 90 metros de resíduo. Sim. Então, assim, nem sabem o que é aquilo. Então, é bom, é nosso papel como engenheiro sanitarista explicar essa gestão como um todo, né? Hoje, o que você vê também mais com desafios na questão de resíduos sólidos que você enfrenta ou vê trabalhando na área? Então, até pegando um gancho no que você falou ali, que não é só a questão ambiental para a escolha, mas logística, com o crescimento das cidades também, a gente vai tendo cada vez mais escassez dessas áreas para aterro sanitário. E o aterro sanitário ele é uma área finita. Então, a gente tem sempre que pensar no gerenciamento de resíduos, a gente também tem que pensar num horizonte de alguns anos, né? Para isso, a gente tem plano de gestão integrada de resíduos também para pensar isso. E por isso também que hoje a gente cada vez mais foca naquele modelo que eu falei, não é do modelo linear, porque além dos nossos recursos de matérias-primas para fazer tudo aquilo que a gente consome, né, é extraído da natureza, a gente tem matérias-primas que são finitas, mas a gente também tem um aterro sanitário que é finito, e o entorno dele vai sendo ocupado, e a gente precisa
para onde a gente vai mandar? Eu tive a oportunidade de fazer um curso em 2022 com 20 outros profissionais assim distribuídos ao longo do país. E eu fiz um curso com uma pessoa que era do município de Jaguarão, no extremo com o Uruguai. Sabe quantos quilômetros eles percorrem para poder destinar o resíduo para o aterro sanitário? 300 quilômetros. É uma coisa assim que mas essa é a realidade de muitos municípios brasileiros. Quando eles não querem cometer o crime ambiental de mandar para o lixão, muitas vezes é este custo que eles têm que arcar, que é maior do que o da disposição em aterro. E a grande questão também do aterro é a escala para que ele possa ser viável financeiramente, né? E aí a gente tem desafios, como eu falei aqui, de municípios tão pequenos que não conseguem viabilizar, e aí entra a questão de se fazer arranjos regionais, de consórcio, mas mesmo assim, às vezes são tão pequenininhos que nem o consórcio, e eles são pequenos em população, mas são muito grandes territorialmente, porque eles têm muita área agrícola, e isso torna cada vez mais complexa a gestão de resíduos. E por isso, mais uma vez, que a gente não pode só ir no modelo linear. Porque quando você pensa, por exemplo, vamos valorizar o orgânico desse município que é isolado, o orgânico a gente consegue fechar localmente, com uma planta de compostagem, por exemplo, com uma escala menor. Então, a gente já reduz aquilo que precisa ir. Então, o grande desafio é a gente conseguir estabelecer essas rotas, a gente enfrentar essa escala logística, mas eu acho que também um grande desafio que a gente tem hoje na gestão de resíduos, eu falo assim por Florianópolis, assim, várias questões a gente conseguiu avançar, mas a gente tem um grande desafio hoje, que é a logística dos recicláveis secos, porque os recicláveis secos, para estabelecer essas rotas, não depende só do poder público, porque ele começa lá pela fabricação na indústria, que muitas vezes produz produtos que não podem ser reciclados, porque mistura materiais que daí, ou que tem vida, ele tem quantidade de ciclos que podem ser reciclados, e também por a gente não ter, às vezes, indústrias recicladores, polos recicladores, e acaba que a gente hoje tem esse sistema assim um pouco dificultado no Brasil. A gente tem a logística reversa aqui no Brasil, instituída, mas a gente fala aqui no Brasil em responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida do produto. Eles copiaram nossa política nacional, copiaram não, se inspiraram na legislação europeia, só que lá é responsabilidade estendida do produtor. E lá, se o produtor não faz um produto com ecodesign, ele tem que pagar o destino de incineração, que é muito caro, né? E aqui a gente não tem isso. Então, se a indústria produz coisas que não podem ser recicladas, ela tem que ser penalizada. Ela deveria, né? Mas hoje na nossa legislação não tem isso. Então ela faz o que é mais barato ou o que é mais bonito, que vai chamar atenção na prateleira para a pessoa comprar, mas ela não tem essa responsabilidade de que tem que fazer um produto que tenha mercado, que vai pegar isso e colocar novamente no ciclo produtivo. Perfeito. E Flávio, o que você vê nessa questão de, pensando numa empresa também, como no local que você trabalha, como é que é essa questão da geração linear ou da recirculação, por exemplo, uma empresa que fabrica metal, né? Tem a questão de metais, talvez esse microfone aqui como um todo. E daí tem a questão do resíduo que sobra do metal, mas se for pensar, continua sendo dinheiro para a indústria também, né? Como você vê essa questão também? Então, é isso o que a Karina falou. O ecodesign, ele é essencial, porque senão o custo logístico de retorno deste microfone, né, para quem fabricou, e depois a própria reciclagem, separação por tipo de materiais fica tão caro, e o industrial acaba tendendo a pegar matéria virgem, ao invés de usar a reciclada, porque também nós não temos incentivos fiscais no Brasil para o uso de material reciclado. Às vezes é mais barato para a indústria trabalhar com matéria virgem. Então, assim, o engenheiro sanitarista tem também esse desafio de conhecer a legislação e de se posicionar na elaboração das leis, sabe? De ocupar esse espaço. Porque senão fica só uma visão econômica do industrial, sem levar em consideração as questões ambientais e ajudar o próprio legislador a entender o contexto como um todo para poder colocar, digamos, isenção, porque o que vai incentivar uma indústria a ajudar também? Então, assim, a grande questão é, quem paga a conta?
Por que só a prefeitura, que não deixa de ser nós, somos nós, né? Os moradores da cidade que pagamos o imposto e a prefeitura gerencia esse recurso. Mas quem paga a conta não pode ser só o cidadão que consumiu, né? Ou, como é na Europa, cada embalagem que tu decide comprar está claro ali. O imposto está embutido ali. Então, aquele dinheiro, eu quis comprar essa garrafa porque foi cômodo para mim. A Karina diz, eu não quero comprar, mas eu quis comprar. Então, eu vou pagar o preço da garrafa, mas o preço da logística de reversa dela, entendeu? Então, aquele valor, aquele dinheiro que eu paguei é usado no sistema, como a Karina explicou. É usado para custear esse processo todo de retorno, né, de retirada. Sim, porque é um assunto extremamente polêmico. Por exemplo, assim, eu quero ter um destino adequadamente correto dos meus resíduos. Mas até onde, por exemplo, o custo da disposição em aterro é um valor e a minha questão de reciclar esse resíduo e reaproveitar é esse valor mais X. Então, como a gente, são dois problemas gigantes. Então, primeiro até quando você consegue suportar, né, fazer um material reciclado com um custo maior, ou até quando você consegue fazer subsídios para que isso fique igual a isto ou economicamente melhor. Porque só a partir deste momento que vai ter uma mudança em massa no consumo. Então, assim, só complementando o que eu falei, o que eu quero dizer é o seguinte, o modelo adotado no Brasil, tanto a pessoa que decide comprar uma garrafa de refrigerante, como aquela que abre a torneira e toma água tratada, pagam a mesma coisa. O modelo na Europa é diferente. Vai pagar mais quem quis o conforto da garrafa da água embalada. Tá gerando um custo operacional ao consumir a água que estava dentro e descartar aquela garrafa, né? Então, ela já paga junto a logística ali, ó, naquele selim. Perfeito. E Flávia, hoje, né, temos esse cenário, né? Mas como seria, o que poderíamos fazer hoje que estaria ao nosso alcance para isso? Porque às vezes tem que pensar em outros países a logística de uma forma, no Brasil de outra forma, porque o Brasil tem várias questões de regionalidade, porque pense comigo, aqui matéria-prima é abundante, a água aqui é abundante, aqui espaço é abundante, né? Mas assim, ainda é muito mais abundante que nesse cenário ali. Então, como a gente pode trazer essa questão de resíduos usando essas variáveis que a gente tem hoje, sabe? O que a gente pode trabalhar? E o que você pensa que é a tendência natural em resíduos sólidos? Pensa, você trabalhou há mais de 20 anos na questão de resíduos, você viu como era uma coisa, como é que foi mudando. Qual a sua visão para os próximos anos falando em resíduos? Sem uma legislação adequada que responsabilize o responsável, né, que é a famosa quem paga a conta, eu acho muito difícil. Então eu penso que nós, enquanto engenheiros sanitaristas, e ambientais, não devemos ficar focados só na técnica e na operação. E sim, que a gente também atue na elaboração das políticas públicas. Certo. A gente estava conversando isso também em outro programa, que assim, a importância de ter perfis técnicos em cargos estratégicos, tanto no município, no estado e na União Federativa, né? Porque o que acontece? Sabemos que tem a política, né? Mas você ser assessorado por uma pessoa técnica e não técnica tem muita diferença, né? Sim. Eu também queria estender um pouco a pergunta também para você, Karine, assim, o que você vê como era a questão de resíduos há 10 anos atrás, como é hoje, o que você vê que vai mudar nos próximos anos, quais são os prazos até mesmo pensando como fosse uma inovação na parte de resíduos, porque pensa, você que trabalha na área, você tem que estar antenado na visão de longo prazo, e até às vezes a pessoa que está nos ouvindo, daqui a 5 anos ela vai entrar nesse setor, né? Puder explicar um pouco mais essa parte? Eu acho que essa tendência de a gente tratar os resíduos dentro dessa rota de circularidade, ela é uma tendência que eu acho que é para onde a gente precisa ir. Hoje Florianópolis é pioneira, é referência nacional por promover a gestão desta forma, dentro destes moldes, e a gente tem sido palco de vários gestores municipais, de comitivas de cursos que vêm aqui para ver na prática, para poder replicar em seus territórios. Sim, porque a questão do discurso é muito fácil, né? Então, o discurso é muito fácil e muito bonito, mas o que mostrar que é possível também, né? Mas colocar na prática é um negócio muito mais complexo. Então,
E é um trabalho de anos também, é como fala a Flávia, né? A gente tem que ser persistente, e eu acho que assim, a gente também só consegue isso quando os municípios conseguem estruturar equipes técnicas também dentro de seus quadros, porque senão a gestão vem e fica 4 anos, às vezes fica 8, mas e depois? Aí a gente tem que transformar isso em programas, né, em ações de Estado e não ações de governo que tem início e fim, não. São serviços que evoluem. E tudo é difícil e tudo é um passo de cada vez, mas alguém tem que continuar. E por isso é importante que a gente tenha dentro das prefeituras as equipes para não deixarem para pegarem o bastão e continuarem quando alguém se aposentou, né? Então, é isso que a gente precisa. Os projetos, eles demoram 10 anos para sair do papel. O que a gente tem que ter é muita persistência, né? Até o engajamento da população para os serviços. É um trabalho contínuo. A gente não existe implantar um novo serviço sem a gente trazer a população engajada com a gente, sem a gente investir em educação ambiental. Não é só a engenharia sanitária, e aí ela se conecta também com as outras profissões, com as outras expertises, né? A gente não consegue gerenciar resíduos sem que a gente tenha educação ambiental, uma equipe de educação ambiental nas cidades, fazendo esse trabalho com a população, porque ela precisa ser sensibilizada para a causa e ela precisa saber como participar, né? Então, isso é muito importante, e eu acho que esse modelo, ele é uma tendência, porque a gente, pelo momento ambiental que a gente vive uma crise global, a gente está vendo aí resultados das mudanças climáticas, e os resíduos, eles são uma área que contribui muito com isso, né? E aí a gente vai escolher se a gente vai fazer uma rota de gerenciamento que só vai emitir metano para a atmosfera, ou se a gente vai promover uma rota que ajuda a diminuir através de uma compostagem que é aeróbica, né, que não vai mandar metano, através da reintrodução, da fixação desse composto orgânico no solo para sequestrar carbono da atmosfera, colocando o plástico, o vidro na cadeia produtiva, que também a gente tem uma diminuição de consumo energético ali para a fabricação dos produtos, que equivale ali a menos CO2 na atmosfera. Então a gente precisa, na verdade, ir para esse modelo. O grande desafio, como a Flávia falou, é também assim, da onde vem o recurso para isso, quem paga essa conta, né? E aí a gente tem o desafio de tornar esses serviços também sustentáveis financeiramente, mas eles nunca serão, porque também não são, se só tiver o valor ali, a entrada da prefeitura. Às vezes ele até mas assim, só que com muitas limitações, às vezes tecnológicas, trabalhistas ali, quando a gente fala de recicláveis secos. O cenário que a gente tem hoje no Brasil é que a gente tem 4% de reciclagem no Brasil, né? Um número, a gente assina acordos globais aí para aumentar, para diminuir a emissão de gás de efeito estufa, para aumentar a reciclagem, mas pouco tem se avançado a nível de Brasil. E a gente tem, assim, a reciclagem também focada muito nos catadores de materiais recicláveis, mas que muitas vezes trabalham em condições insalubres. E aí, os 4%, pouco que a gente recicla no Brasil, é em cima desse trabalho, que não é um trabalho com condições dignas, naquelas condições que a gente gostaria de estar trabalhando, né? Então, é um modelo que precisa ser discutido. Parece que novos decretos de logística reversa estão para sair pelo governo federal, substituindo o anterior, porque a gente até teve alguns avanços, assim, desde a política nacional. A gente teve agora os créditos de logística reversa, desde 2020, se eu não me engano. Só que eles pouco trouxeram de recursos para a ponta da cadeia, que é quem precisa, né, para o catador. Então, assim, quando a gente fala de custo, a gente tem a imunidade de triagem que custa R$ 1.100 a tonelada para poder triar uma tonelada. E aí a prefeitura remunera muitas vezes, né? Mas quanto que é o custo do aterro? O aterro é 260 toneladas, contra 1.100 para triar, e só a venda do material não cobre essa despesa. Quem devia cobrir era a indústria, que colocou esse material no mercado, né? Com esse crédito de logística reversa. Mas sabe quanto que custa um crédito? É de 30 a 100 reais. Então, assim, é muito pouco. Os municípios têm investido muito mais dinheiro do que a indústria nessa cadeia, sabe? Não, perfeito. Eu acho que você trouxe a realidade em números, né? Porque no final do dia o que voga são números. Tem uma questão ainda que eu gostaria de alertar, que é o nosso famoso NIMBY, Not in my backyard. Esse é outro desafio. Quando tu falou da questão de locação, de logística, de onde colocar as estruturas de gestão. Ninguém quer perto da sua casa. Ela acha um ecoponto. Que maravilha, um ecoponto, vai ter onde eu levar meu sofá velho, meu colchão, esses móveis de quinta categoria que o pessoal coloca para vender aí, que não duram um ano, né? A pessoa tem que se livrar
das coisas, acha ótimo que a prefeitura implante um ecoponto, mas lá no bairro dele, no meu não, sabe? E a mesma coisa para um aterro sanitário, a mesma coisa para um ponto de coleta de vidro, para uma área de compostagem. Então, assim, a educação ambiental e a sensibilização, ela é essencial. É um conjunto de desafios. O legal da engenharia sanitária na área de resíduos é que nunca um dia é igual ao outro. É super dinâmico. Quem adora novidade, ele acorda de manhã, nunca terá assim, ai, que marasmo, nunca. E o que tu planeja para o dia, geralmente tu não faz, porque surgiram emergências antes, né? Mas o que eu vejo também que assim, é uma habilidade que cada vez tem que estar no escopo, na mentalidade da pessoa que é engenheiro sanitarista ambiental, porque há 30 anos atrás era só, resíduo, compactação, fechou aqui. Hoje não, hoje tem a questão da multidisciplinaridade e a polivalência em você saber conversar com alguém sobre educação ambiental, você saber conversar com alguém técnico da sua equipe, você saber conversar com alguém político, você saber ter esse intermédio para chegar no objetivo final seu, que é a questão ambiental mais adequadamente. E eu concordo com você, muito com vocês, a questão da conscientização partindo de nós, porque pensa, só a taxa de desvio de aterro que é eu consumindo melhor, fazendo um consumo melhor das coisas, né? Isso é excelente. Então, essa questão de reinserção no processo produtivo são pequenas ações que vão sendo somadas, que vão dando um grande efeito. E essas ações, para mim, têm muito mais peso, até mesmo nessa questão do que for ver a reciclagem hoje, porque eu também acompanho muito. E eu penso que, por exemplo, você vai licenciar uma central de resíduos. Você não tem ideia do trabalho que é isso. Eu acho que nem deveria cobrar a taxa de licenciamento numa central de resíduos, sabe? Começando por aí, né? Então, e também a questão de políticas públicas incentivando condições de trabalhos melhores nas centrais de resíduo, porque todo mundo acha bonito, reciclamos nosso resíduo, né? Mas foi que nem você falou, mas ninguém quer na sua casa, quer na casa do vizinho, na minha não. Então, eu vejo que o caminho é políticas públicas nessa questão de central de resíduos, primordial, a questão de valorização profissional desses profissionais, né? E a questão de condições de trabalho, e a condição de trabalho daquela pessoa é ruim, por culpa minha, por culpa sua, que a gente não separa o nosso resíduo direito, que a gente vai lá e coloca uma coisa estragada no meio do reciclável. Pensa, se você já está jogando fora porque aquilo está insuportável na sua casa, imagine, vai passar um dia, alguém vai abrir aquilo lá e vai reciclar aquilo. Então a culpa é nossa também em relação a isso e culpa de quem está ouvindo também. Mas essa ação que a gente tem que ter consciência na questão até da humanização desse trabalho e a valorização. Eu concordo que assim, enquanto nós como gestores tem que ter essa ideia do equilíbrio financeiro, porque uma empresa é movida por números, podem falar o que for. A prefeitura é movida por números também. Então enquanto o custo de tu usar uma matéria-prima crua e a reciclada, uma for mais barata que a outra e tem mais vantagem para mim, eu vou usar essa aqui, né? Então a gente tem que dar uma forma de equilibrar isso financeiramente. Eu acho que a questão de resíduos é o equilíbrio financeiro, né? Então, esse é o ponto que eu elenco. Para vocês hoje, tem mais algum desafio que vocês veem? Não, esse aqui é o desafio do próximo tempo que a gente vai estar na questão de resíduos. Tem mais outra coisa que vocês queiram comentar sobre o tema? Olha, eu acho que a gente contou o drama todo para ele, né? Para os outros, eu estou só perguntando aqui. E eu queria fechar também esse episódio, né? Que vocês falassem também, para quem está pensando em entrar na área de resíduos, ou, por exemplo, o que a Karina de hoje falaria para a Karina quando começou na área, né? Passasse um pouco dessa experiência para os nossos ouvintes também, né? A gente fazer um fechamento sobre a questão de resíduos. Bom, que eu pensando, né, na Karina de hoje, para a Karina lá atrás, né? O que eu acho que é muito importante, assim, é a gente também, enquanto profissional, a gente ser exemplo, né? Porque eu vejo muitos profissionais, às vezes, falando, discursando para as pessoas, mas na própria casa não fazer isso, no próprio serviço, né? Eu acho que, a começar por aí, a gente fala para os outros aquilo que a gente internaliza dentro da nossa vida, das nossas escolhas. Então, se alguém, né, que queira entrar nessa área de resíduos, então para parar para pensar nisso, como que eu posso melhorar meus hábitos diários, minhas escolhas, vou no supermercado, né, preciso pegar aquela montoeira de sacola, e são atitudes pequenas que a gente pode ter uma grande transformação, né, ao longo de um ano, quando a gente vai ver que todo dia a gente faz a mesma coisa, quantas mudanças comportamentais, né, impactam ali ao longo da nossa vida no mundo dos resíduos. E assim, é importante a gente sempre ver, a nossa profissão ela é muito multidisciplinar,
interdisciplinar, a gestão de resíduos ela é multidisciplinar e ela se conecta com muitas políticas públicas, muitas outras. Então, a gente conseguir ter essa humildade de se relacionar com outros profissionais, de aprender com eles, porque a gente também não sabe tudo e a gente tem muito a aprender com cada uma das outras áreas, e de a gente estar aberto a isso, assim, além da questão de a gente ter técnica, às vezes a gente vai incorporando aí ao longo do tempo, vai aprendendo outras coisas, mas também o que é muito importante é a gente fazer uma boa rede de contatos, porque a gente não precisa fazer as coisas do zero, né? Muitas coisas a gente já pode perguntar para o outro da onde ele está e dali a gente avançar a nossa. Então, esse bom relacionamento profissional que a gente faz com profissionais de outras cidades, isso eu acho que é exitoso dentro da nossa profissão e para o sucesso aí das nossas relações e dos nossos projetos. Muito bom. E para você, Flávia? Então, eu concordo com tudo que a Karina falou, eu acho que é isso mesmo. Uma dupla boa, né? Fizeram uma dupla boa. A gente é uma dupla boa há alguns anos, né, Flávia? Né? E eu tenho maior orgulho aí da turma da Concap, porque quando a gente entrou para trabalhar, éramos 2 engenheiros sanitaristas só e ficamos sozinhos lá uns 20 anos, lutando, abre vaga, pelo amor de Deus, vamos dar chance para outro, vamos fortalecer, e a Karina foi nosso primeiro prêmio, né? A Karina e o Bruno. E uma outra coisa que eu ia complementar aqui, mas acho que a Karina já falou tudo, que é essa coisa do fazer em casa, sabe, tratar o orgânico em casa é a coisa mais fácil que tem, sabe, mas isso é interessante, né? E uma coisa que eu acho muito importante também é conversar com a base, né? Dentro da interação, mas conversar com o motorista, com o gari, entrar no caminhão, sair para fazer a coleta. Isso foi o que me mexeu. Quando eu era estudante ainda de engenharia sanitária, que fui fazer um trabalho e me pediram para ajudar a organizar uns roteiros de coleta e eu entrei no caminhão. Andei dentro do caminhão, conversando com os garis, com o motorista, né? E depois conversar lá com o catador, ouvir, sabe, a vida como ela é, sabe? Porque isso influencia na forma como a gente escreve o projeto, sabe? E conhecer essas dificuldades com o zelador do prédio, né? A dificuldade dele. E isso, ele na hora que a gente está escrevendo um projeto, faz diferença. Eu acho que é importante a gente, enquanto profissional, a gente dar essa abertura para as pessoas, porque às vezes o profissional de engenharia se coloca num pedestal. Eu sou engenheiro. Isso é comum a gente ver às vezes, né, dependendo dos profissionais, de achar que quem está na base não tem nada a contribuir porque ele não fez engenharia. Então, essa abertura, eu acho que é a humildade que eu falo da gente enquanto profissional, enquanto ser humano, eu acho que ela é super importante para a gente ser respeitado enquanto profissional e para a gente crescer enquanto profissional, né? A gente não sabe tudo, a gente sabe, às vezes, a gente olha ali o que a gente projetou, mas tem tantas outras interferências possíveis que a gente não viu. Então, eu acho que a gente se colocar aberto e ter essa oportunidade de receber esse feedback, seja de que lado for, eu acho que isso enaltece o profissional, sabe? Não, perfeito, né? Então, queria agradecer muito Flávia, queria agradecer muito Karina, em nome da diretoria da CESA, né? Então, deixaram o conteúdo muito mais rico, né? E trouxeram muitas informações importantes. Então, obrigado, né, por terem aceitado o convite e também pelo papel importante que estamos fazendo aqui, tá divulgando essa questão da parte de resíduos sólidos, né? Então, muito obrigado, quero agradecer demais, né? Espero encontrar vocês mais vezes agora que a gente se conhece. Sejam muito bem-vindos. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, até logo.